E aí, amigos do Auto Brasil, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui é uma grande revelação. Provavelmente já te contaram a maior mentira do mercado automotivo brasileiro, né? Aquela de que para ter conforto, para ter um carro automático que preste de verdade, para descansar esse pé no trânsito infernal, você precisa virar escravo de banco e financiar um 0 km que custa o olho da cara. Na verdade, isso não passa de uma cilada para te prender num financiamento de 4 ou 5 anos. Enquanto as concessionárias te empurram um popularzinho 0 km, apertado, sem alma, sem tecnologia e sem câmbio automático, que custa mais que sua dignidade, eu tô aqui para revelar a verdade. A verdade é que dá para ter um carrão de verdade, um SUVzão, um sedanzão, uma perua espaçosa, automático, para você desfilar, para viajar de boa. E o melhor, ainda te sobra grana para aquele churrasco VIP do fim de semana. E o preço? Tudo isso por menos de 40 mil reais. Vem comigo porque eu separei 5 máquinas que amassam e fazem esses carros de plástico 0 km chorar. Se você tem 40 mil reais na mão e inteligência na cabeça, esse vídeo não é só para você. Esse vídeo é o manual do carro inteligente. Chega de ser enganado, bora pro jogo dos grandes, pega a pipoca e se prepara. Para abrir nossa caixa preta, vamos de Citroën C3, ano 2014. Lembra dele? Na época, era o queridinho da galera descolada, o charmoso francês que prometia luxo compacto e uma tal de experiência a bordo. O vizinho que tinha um C3 se achava o rei da cocada preta. Pensa comigo, um C3 2014 automático na versão exclusive, que era topo de linha com painel de avião e tudo, custa hoje na tabela FIPE uma piada, aproximadamente 40 mil reais. Entendeu a ironia? Você pega um carro com 122 cavalos de força no motor 1.6 16 válvulas, com câmbio automático suave de 4 marchas e paga o que pagaria de entrada em um 0 km básico, que daqui a um ano já se desvalorizou muito. Além disso, por 40 mil, o que te oferecem de 0 km? Um carrinho pelado, manual, que faz você sofrer no trânsito e ainda te deixa com dor na perna? O C3, meu amigo, dá uma surra em muito 0 km por aí. No entanto, a verdade é que o Citroën tem fama de ser enjoado. Mas calma lá, peças básicas você encontra e a mecânica do 1.6 é conhecida. O pulo do gato é: fuja de gambiarras. Um C3 bem cuidado, com as revisões em dia, é um reloginho. Sempre consulte o histórico. Esse carro foi muito visado em leilões, então olhe se não tem sinistro ou batida grave. E uma dica de ouro: teste o câmbio. As trocas precisam ser suaves. Se trancar, correr ou pular, corre para longe dele. Por outro lado, não espere que ele faça 20 km por litro na cidade, né? Ele tem um motor 1.6, ele bebe bem, mas por outro lado ele te entrega conforto, motor e um charme que carro popular 0 km nem sonha em ter. Esse é o preço do conforto, meu amigo. Agora, para quem é da turma do espaço é poder, que tem família grande ou que precisa de um carro que caiba a mudança inteira da sogra e ela junto, eu te apresento o Chevrolet Cobalt LTZ, ano 2013. Esse monstro chegou prometendo espaço de sobra e a robustez que o brasileiro tanto ama. Ele é o carro do taxista que roda 24 horas sem reclamar. Se o taxista confia, você também pode confiar de olhos fechados nele. Um Cobalt 2023 automático na versão LTZ, que vem com tudo, custa na tabela FIPE uma bagatela de apenas 39 mil reais. Entendeu o absurdo? Estamos falando de um carro com motor 1.8 VHC Flex que entrega até 108 cavalos e um porta-malas que parece uma caverna, com 563 litros. Pelo amor de Deus, tem SUV compacto 0 km que custa o triplo e mal cabe sua mala de mão. O Cobalt, meu amigo, passa o rodo e deita e rola em qualquer sedanzinho de plástico que te vendem como carro de família hoje em dia. É espaço que não acaba mais. E a manutenção dele é mais barata que pão quentinho. Peças são fáceis de encontrar e são baratas. E a manutenção é acessível demais. Qualquer mecânico de bairro resolve. É um GM raiz, não tem mistério aqui. Porém, muitos Cobalt rodaram como táxi ou Uber. Isso não é ruim,
mas exige atenção. Portanto, consulte o histórico a fundo. Veja se as manutenções preventivas foram feitas corretamente, se não tem batidas sérias ou quilometragem adulterada. Um Cobalt bem cuidado é um achado que vale ouro. Por ser 1.8 e grandalhão, ele não é um campeão de economia. Ele bebe bem, principalmente na cidade. Mas convenhamos, você quer um motorzão que aguenta o tranco e um porta-malas de elefante ou um carro 1.0 que mal anda e não cabe à feira? Se você tem uma família grande, o Cobalt é a melhor opção. SUV, né? A febre do momento. O problema é que, hoje em dia, SUV 0 km você não compra por menos de 130 a 140 mil reais. Isso é um absurdo. No entanto, eu tô aqui para te mostrar a luz no fim do túnel. Apresento o Renault Duster 2012 automático. Quando ele chegou, o Duster era a promessa de um SUV de verdade, parrudo, com cara de quem enfrenta qualquer parada. E o melhor, acessível. Era o carro do cara que morava na roça e vinha para a cidade no final de semana. E com cerca de 40 mil reais, você leva um Duster 2012 automático. Estamos falando de um SUV com motor 2.0 de 142 cavalos, com uma transmissão de 4 marchas que aguenta o tranco, seja na buraqueira da cidade ou na estrada de terra. Enquanto você sonha com um SUV subcompacto 0 km que mais parece um hatch com salto alto e mal sobe uma rampa, o Duster te oferece espaço, robustez e a sensação de ter um carro que não te deixa na mão. Ele passa por cima, atropela, derruba esses SUVzinhos de shopping que só servem para fazer pose. As peças do Duster são relativamente fáceis de achar e a manutenção não é um bicho de 7 cabeças. Como ele é um carro que muitos usam para encarar terrenos ruins, fique de olho na suspensão e no alinhamento. Um check-up caprichado evita dor de cabeça. Por ser um SUV raiz, alguns Duster pegaram muita trilha e estrada de chão. Isso não é necessariamente ruim, mas exige que você olhe o histórico com lupa. Procure por sinais de uso severo na parte de baixo e veja se as revisões do câmbio automático foram feitas em dia. Um Duster guerreiro, mas bem cuidado, é um achado. No entanto, o motorzão dele tem sede. Ele conta com um motor 2.0 e claro, o motor 2.0 é mais gastão que um motor 1.0, é a lei da física. Mas pense na potência, no conforto e na capacidade de encarar qualquer parada. O consumo é justo para o que ele entrega. Se você quer economia extrema, compre uma bicicleta. Se quer um SUV de verdade, vá de Duster. Agora, se você tem família que parece um time de futebol ou precisa de espaço para carregar tudo do trabalho e não quer fazer 1000 viagens, esquece carro pequeno. Você precisa de uma minivan de verdade. E a que rouba a cena na nossa lista é a Chevrolet Spin 2013 automática. Ela chegou para ser a solução definitiva para quem precisa de espaço, de sobra e versatilidade. Ela era o carro que te salvava da bronca da esposa na hora de viajar. Uma Spin 2013 automática com aquele motor 1.8 8 válvulas flex, que é um tratorzinho de guerra, pode ser sua por aproximadamente 40 mil reais. Pense bem, um carro com câmbio automático de 6 marchas que garante um conforto absurdo no trânsito e que leva a família toda com folga, mais as malas, mais o cachorro, mais a gaiola do papagaio. Para você ter uma ideia, tem carro de 7 lugares, 0 km que custa 5 vezes mais e não entrega a mesma robustez e versatilidade. A Spin humilha qualquer SUV compacto ou sedã que tentam te vender como carro de família. Assim como o Cobalt, a Spin tem manutenção barata e peças fáceis de encontrar. Ele é um carro pensado para o uso pesado. Ela não te dará dor de cabeça com mecânico, pode ficar tranquilo. Muitas Spin foram usadas como táxi ou em transporte de passageiros. Isso não é um problema, mas exige que você seja um detetive. Consulte a fundo a procedência e se a manutenção foi feita corretamente. Uma Spin bem cuidada é um achado raro e valioso, um verdadeiro pote de ouro.
E claro, pelo porte e pelo motor 1.8, o consumo é o esperado. Não é um carro para bater recorde de economia, mas também não é um beberrão. O que você gasta mais no combustível, você ganha em espaço, conforto e paz de espírito. Vale cada centavo. E para fechar com chave de ouro, para quem não abre mão de espaço sem fim e ainda quer um carro com um toque de requinte, mas sem pagar o preço de uma casa em Alphaville, eu trouxe a Renault Megane Grand Tour 2011. Essa perua na época era sinônimo de elegância, conforto e um porta-malas que parecia infinito, rivalizando com sedãs de categoria superior. O Megane Grand Tour 2011 nas versões Privilege ou Dynamic, com câmbio automático, pode ser sua por menos de R$40 mil. Gente, é uma perua com motor 2.0 aspirado de 138 cavalos. Uma máquina dessas, com todo o conforto, segurança, espaço e até teto solar que ela oferece, por um preço de carro popular usado. Enquanto o povo gasta uma fortuna em hatches apertados que mal cabem à mochila, você pega uma perua que dá um banho de classe. Isso é ter visão de águia, meu amigo. Mas nem tudo são flores. Por ser um carro mais europeu e menos comum no Brasil, algumas peças podem ser um pouco mais difíceis ou caras. A dica de ouro é: pesquise bem o preço das peças antes de comprar. E o principal, fuja de mecânico faz tudo, que não entende de Renault. Procure especialistas. A transmissão automática dela exige atenção redobrada. Leve em um especialista de confiança para fazer um check-up completo. Se o câmbio não foi bem cuidado, pode te dar dor de cabeça. E claro, consulte o histórico para ver se não tem perrengue oculto, como batidas ou problemas crônicos ignorados. Para um 2.0, o consumo é digno. Não é um carro feito para ser super econômico, mas também não é um beberrão de gasolina. O conforto, o espaço e a sensação de dirigir uma perua premium compensam cada litro. Essa é a grande diferença entre ter um carro e ter um carrão. Viu só, meu amigo? O mercado tenta te empurrar um monte de cilada. Mas se você tem a informação certa na mão, o conhecimento que eu te dei aqui, você faz a escolha inteligente. Não é sobre quanto você gasta, é sobre como você gasta. É sobre ter um carrão de verdade, sem precisar vender um rim e ainda ter troco para picanha do fim de semana. E para continuar recebendo essas dicas de ouro que valem mais que um pote de ouro no fim do arco-íris, faz o seguinte: deixa o like nesse vídeo, custa zero, te toma 2 segundos e ajuda a gente a levar a verdade para mais gente que está precisando abrir os olhos e sair do ciclo da ilusão. E se você não é inscrito no canal Auto Brasil, tá esperando o quê? Clica no botão vermelho aqui embaixo e vem pro nosso time dos escolhidos, dos rebeldes que sabem comprar. E o mais importante, compartilhe este vídeo com aquele amigo que vive caindo em cilada, que acha que carro automático é só para rico, ou que vive gastando uma fortuna em carro que não entrega nada. Ajude ele a ter um carrão de verdade, pagando pouco. Faça a sua parte para um trânsito com mais carros bons e menos perrengues. Vamos mudar o jogo. Afinal, ser inteligente na hora de comprar um carro não é só economizar, é ter orgulho do seu negócio, é ter a certeza que você fez a escolha certa. A escolha de quem tem visão, a escolha de quem sabe o que é um carrão de verdade. Tamo junto, até a próxima e lembre-se, carro de verdade é carro inteligente, não caia em conversinha.